Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, todos os que nos acompanham, celebrando conosco também pela internet, pelos meios de comunicação, nós temos muitos elementos para refletir neste domingo, neste tempo de bênçãos, tempo de graça. Estamos iniciando o mês missionário, mês em que nós celebramos no dia 1º a festa de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Lembro lá na paróquia São Sebastião, as senhoras, senhores que fazem a novena de Santa Teresinha, né? Todos os meses. Santa Teresinha é essa mulher de oração, uma jovem que entregou sua vida a um amor que transforma a sua vida em amor, que é Jesus. Das coisas simples e pequenas, ela fazia acontecer o amor, sem reclamar. Aos 24 anos também morreu, e é a padroeira da missão. Que coisa, hein? Que riqueza a igreja tem. E hoje, dia 4, celebramos também a festa de São Francisco de Assis, aquele jovem que se arriscou por algo muito maior do que existia em sua vida. Este arriscar-se de São Francisco trouxe para nós uma revolução no comportamento e no trato com a criatura de Deus. A tudo e a todos ele chamava de irmãos. Com certeza hoje muitos de nós reclamamos do vento, não é, Padre Luiz Fernando? Puxa, pleno outubro, um vendaval desse aí. Mas o que São Francisco falava? Ô irmão vento, né? O irmão vento, a irmã poeira que está atingindo os nossos olhos e assim por diante. De repente sujando os nossos móveis na casa, né? Tudo é irmão, né? Então este olhar de relação para com a criação é muito importante e muito bonito, para que a gente também possa dizer: alguém fez alguma coisa para transformar um mundo que de repente vive na ilusão da riqueza, na ilusão das coisas materiais, na ilusão dos apegos indevidos, né? As coisas deste mundo. E as coisas deste mundo, elas não trazem segurança, né? Elas trazem uma aparente satisfação, mas de repente tudo se vai, tudo se acaba. E São Francisco também muito jovem, se formos ver, né? 44 anos, também partiu. Mas deixou para o mundo inteiro, não só para os católicos, mas para o mundo todo, um exemplo de vida. Então, diante disso, olhando toda essa nossa caminhada, né? E aí vamos olhar também para Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora aqui no Brasil é Aparecida? Porque justamente diante da pressão que os pescadores estavam tendo, estavam sofrendo, de repente Deus se manifesta através da mãe. A mãe que vem para dar um sentido para a vida das pessoas, daqueles que estão pescando, e o milagre acontece. Amados irmãos e irmãs, e neste tempo nós estamos olhando para a nossa vida, né? Quantas romarias estávamos planejando, nós lá em Tarumã também estávamos planejando a romaria lá para o mês de maio, e de repente chega essa pandemia e deixa a gente recolhido, deixa a gente um pouco mais reservado, mas não indiferente à fé. E hoje nós somos chamados a ter este olhar para a vida. Não estamos lá no santuário como gostaríamos de estar. Eu sei que aqui em Palmital muita gente o ano inteiro faz romaria para lá, né? Mas infelizmente este ano é um ano diferente.
Mas nem por isso nós vamos abandonar a fé em Nossa Senhora. Nossa Senhora está muito junto, muito presente na nossa vida, porque nós estamos em casa. E é na casa o lugar em que Nossa Senhora se apresenta, né? A nossa família, o nosso trabalho. E aí nós somos motivados hoje a refletir, né? Com Maria viver a fé à luz da palavra. Com Maria viver a fé à luz da palavra. Mas também o tema central que nos move a viver esta novena de Nossa Senhora Aparecida é com Maria em família revestir-se da palavra. Em família revestir-se da palavra. Será que a palavra está sendo verdadeiramente vivenciada em nossos lares? Eu motivava refletindo com os irmãos lá em Tarumã, no mês da Bíblia, né? Às vezes nós temos tanto tempo para o celularzinho, né? Para mandar as mensagens, mas a palavra de Deus às vezes ela fica esquecida. E quando acontece qualquer probleminha, Deus é o culpado de tudo. Porque nós não nos alimentamos da palavra e não nos fortalecemos da palavra, né? Então pedir que a palavra seja para nós a certeza de que vamos revolucionar o mundo através da vivência do amor que prega Jesus. Este amor que ele vem dizer para aqueles que estão lá, os anciãos e os sacerdotes, que são os responsáveis pela lei, pela ideologia, pela religião e pelo comércio, dizendo que alguém tem uma vinha, e esta vinha foi dada para ser cuidada, e estes que estão ali são aqueles que Jesus está mostrando a maneira, a forma como eles estão vivendo. Eles estão matando, eles estão tirando o sonho das pessoas. Eles vivem de aparência, olham para a lei, presenciam a lei, mas vivem a partir daquela vontade deles. E as opressões, o sofrimento, a exclusão acontece. Então Jesus diz que o dono da vinha mandou aqueles para ver o resultado. E estes que estão cuidando da vinha, engraçado que Jesus não fala que o dono da vinha está preocupado com o dinheiro que vai receber da vinha, mas está mandando. E quando manda, eles falam: vamos matar, vamos expulsar daqui, vamos bater neles, né? Então, diante disso, olha para os profetas do Antigo Testamento, como foram caluniados, como foram difamados, né? Eles não foram ouvidos, mas nem por isso Deus desiste, né? Manda outros. Nem por isso o dono da vinha que faz uma menção ao próprio Deus Criador, né? Aí aquele dono diz assim: eu vou mandar meu próprio filho. E ele vem, mas também não é bem recebido. Filho é quem fala para os sumos sacerdotes, para os anciãos. É este que está fazendo com que a revelação aconteça, não por meio daquele que fala, mas por meio daqueles que ouvem. O que será que o dono da vinha fará com esses homens, com estes perversos? Olha a resposta dos anciãos e dos sumos sacerdotes: com certeza irá mandar matar de morte violenta. Irá mandar matar de morte violenta. Então Jesus diz, né, olhando para o Salmo 118, versículo 22, a pedra que os pedreiros construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Vocês têm conhecimento disso, né? Porque a construção, quando ela era feita, se não tivesse aquela pedra que dava sustentação, que dava o encaixe para que tudo se juntasse e ficasse firme, a construção desabava.
Então esta é olhar para a nossa vida também. Quem é a pedra que os construtores rejeitaram na época? Com certeza o próprio Jesus, né? E se nós, amados irmãos e irmãs, olhando para a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso olhar neste tempo de pandemia, se nós não tivermos Jesus como centro da nossa vida, nós vamos cair, nós vamos desabar, nós vamos perder o encanto pela vida, encanto para ficar em casa. Aí a gente vai ficar na ilusão de tantas porcarias que são apresentadas para nós, né? Dizendo que está aumentando a violência doméstica porque as pessoas estão ficando em casa. Por que é que a gente acredita nas mentiras? Outra coisa negativa que está sendo colocada em nosso meio hoje, como uma praga que vem para devorar e destruir a nossa vida, que são as fake news. Que os meios de comunicação pudessem ser utilizados para defender e promover a vida. E nós estamos vivendo a Semana Nacional da Vida, que vai encerrar na próxima quinta-feira com o dia do nascituro. Pastoral familiar, que com certeza está organizando, preparando, né, motivando a Semana Nacional da Vida, para que a vida seja olhada com respeito, com responsabilidade e com cuidado. E a vida, amados irmãos e irmãs, acontece lá no seio da família, lá em casa. Lá em casa. O dia do nascituro é para olhar para aquela criança que ainda não nasceu, mas que está sendo gerada. E ela quer um lugar, um espaço de aconchego, um espaço de amor. E o espaço é lá na família. Então nós, olhando a liturgia da palavra de hoje, é um olhar para a nossa identidade também enquanto comunidade. Quando Paulo fala aos filipenses, né, este falar, né, olha, vocês de repente em comunidade estão passando por algumas provações, tem algumas intrigas, algumas briguinhas entre vocês, algumas pastorais não estão conseguindo se entender. E aí Paulo vem e diz, né, olha, será que não está na hora de vocês mudarem um pouco o comportamento de vocês? Não está na hora de vocês fazerem uma caminhada voltada para a presença de Jesus Cristo como centro da sua vida? Por que é que a gente está dentro da igreja, da comunidade, de repente, e não tem Jesus como a pedra que dá sustentação? Por que é que nós, às vezes, adquirimos o poder de alguma coisa também e desprezamos a pedra angular que é Jesus Cristo, e de repente tudo desaba? Porque a gente às vezes vive num mundo de competição para essa comunidade de Filipos. Amados irmãos e irmãs, olhar para a presença da comunidade também é olhar para a presença de Nossa Senhora, esta que foi sempre convicta na fé, convicta na escuta atenta do seu filho, e ela também contemplava tudo no silêncio. Por isso, viver a fé na experiência com Maria é fazer com que a palavra crie vida dentro de nós. Neste dia da ecologia, que a gente possa olhar para toda a criação. E Deus quis se fazer presente humano, justamente desafiando a fragilidade da jovem, fazendo com que a presença libertadora de Deus se viesse através daquela insignificante jovenzinha, para as pessoas da época, não para Deus, porque para Deus ninguém é insignificante, todos significam alguma coisa, inclusive eu, você, cada um que estamos aqui, porque Deus capacita, porque Deus, Ele reverte algo negativo que tem no ser humano e transforma em positivo, como fez com os santos, né? Como fez com os profetas, mesmo diante da pressão, da perseguição, não abandonam a fé. Nossa Senhora, mesmo diante daquele momento de dor, de sofrimento, ela não reclama de Deus, ela se coloca como escrava. Olhe para a tua vida,
Quantas reclamações nós temos e nós fazemos, porque a nossa fé, às vezes é uma fezinha, como o pessoal falava antigamente, é uma fé pó de arroz, que eu vivo de momento. Se chegar alguma situação que me coloca num questionamento, uma provação, eu já vou começando a reclamar, começando a tomar outro rumo. Não, isso não é para mim, isso aqui está sendo muito angustiante, né? Então, diante disso, caríssimos irmãos e irmãs, a presença de Nossa Senhora em nossos lares deve ser a presença para que a gente se sinta protegido. Eu sempre acho bonito, né? Olhar a presença de Nossa Senhora nos cobrindo com o manto sagrado, nos dando segurança em todos os momentos, mesmo nos momentos de crise, nos momentos de queda. Nossa Senhora está ali olhando por nós, está ali com a sua ternura, com o seu amor, com o seu jeito de ser, nos mostrando que vale a pena a gente levantar a cabeça, vale a pena a gente lutar e ir ao encontro do Filho, porque é isso que Maria quer que nós sejamos atraídos para o Filho. Ela de repente nem espera muito de nós, né? Mas ela quer que nós cheguemos ao Filho, para que a nossa vida seja uma vida voltada para uma participação na vida do outro, né? Para que a gente se torne mais humano, neste mundo em que nós estamos vivendo, em que parece que tudo agora está sendo uma relação virtual, né? Às vezes eu vou para a missa, eu fico lá no meu celularzinho lá, e o humano, a pessoa que está do meu lado, eu esqueço. Está faltando de repente este olhar para nós, esta reflexão. Nós não somos objetos, nós não somos feitos para a exclusão. Não é uma maquininha que deve nos colocar indiferentes dos irmãos e irmãs. Aí a gente vê tanta violência, a gente vê tanta morte violenta, tantas pessoas sofrendo a perda dos seus entes queridos por causa, de repente, de uma discussão de trânsito, por causa das drogas, por causa de uma discussão, por causa de um relacionamento que não foi bem feito e de repente há separação. Não, eu não permito uma separação, eu quero a morte do outro. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus é a palavra para nos colocar num questionamento: para onde nós caminhamos? Para que nós somos? E para quem nós queremos ser? Que Deus venha em nosso socorro, que Deus coloque em nós também um questionamento, assim como colocou na cabeça dos anciãos, dos sacerdotes da época, né? Que eles achavam que detinham o poder de tudo, eles podiam tudo. E Jesus mostra aonde que está o poder. Está no servir, está no entregar-se, está no dar-se. Assim como Maria fez, entregou-se, doou-se para que todos pudessem ter vida e vida digna. Então, amados irmãos e irmãs, que neste dia do segundo momento em que estamos refletindo da novena de Nossa Senhora Aparecida, possamos ser cativados pela palavra, iluminados e entusiasmados pela fé em Nossa Senhora, para que a gente vença todas as dificuldades e seja cada vez mais encorajados a vencer as adversidades. Não tenhamos medo, temos sim a certeza: Jesus é a pedra angular que nos sustenta. Se a gente se afasta de Jesus, a gente cai, a gente desmorona. Então fiquemos em pé na graça e na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.